Olá, amigas do YouTube, como que vocês estão? Vocês estão aqui na minha sacada hoje. O que vocês acharam? Eu amei essa iluminação e olha que já tá final de tarde, é 5h30, 6 horas eu tenho aula de inglês, então esse vídeo vai ter que ser rápido. Esse é o meu primeiro vídeo falando com vocês, né, sem esse vlog. E eu fiquei bem pensando o que eu falaria com vocês. Não fiz um roteiro muito bem definido. Porém, quando eu perguntei pro Kaique o que eu deveria falar com as meninas do YouTube, ele virou pra mim e falou, cara, quais são as demandas que mais tá chegando pra você e que você entende que você precisa, assim, falar isso mais abertamente, com mais tempo dentro do YouTube. E eu quero falar com vocês sobre algo que 90% das pessoas que eu acompanho estão passando, que é a coragem de viver o novo. Muitas vezes, quando a gente vive algum tipo de transição de estação, isso vem acompanhado com muitos desafios, com coisas novas, com realidades que a gente nunca viveu antes. E isso é muito assustador. Eu sei que é muito assustador porque eu passei por isso muitas vezes. Eu não sei se vocês sabem, não, porque eu acho que eu não cheguei a falar abertamente isso aqui, mas eu vivi grandes transições nos últimos 2 anos da minha vida. Eu me casei, saí da casa dos meus avós, foi a primeira mudança que eu passei, assim, na minha vida. Além disso, eu transicionei completamente de área do meu trabalho. Eu pedi demissão do CLT para empreender, abrir a minha agência. E depois de ter aberto a minha agência, eu decidi entrar no time da Organic. Enfim, muitas coisas aconteceram desde então. E agora a gente viveu uma transição muito recente, faz mais ou menos um mês, um pouquinho mais de um mês, que nós nos mudamos de cidade. Nós estamos a 2 horas da cidade que a gente morava antes, longe de toda a nossa família. E nós decidimos fazer isso em resposta a algo que Deus nos pediu, uma obediência mesmo, que Ele nos chamou e nós falamos sim, sem ter nada, sem saber como isso ia acontecer, e de uma semana para outra a nossa vida mudou completamente e estamos aqui, morando em outra cidade. E eu contei isso pra vocês, eu acho que no vlog da mudança, ou um depois da mudança. Mas eu vi muitas pessoas na minha volta vivendo esse mesmo processo, sabe? De precisar dar algum passo de coragem em relação a algo que Deus tinha. E tem 2 tipos de pessoa. Tem a pessoa que dá esse passo mesmo com medo, e tem a pessoa que é paralisada por esse medo. Eu sempre falo pra muita gente que eu converso que existem 2 tipos de medo. Aquele que paralisa a gente e aquele que impulsiona a gente. Muitas vezes a gente é tentada a ser paralisada por esse medo. Eu sei porque eu já fui muito tentada a isso. Quando Deus falou a primeira vez que a gente ia mudar, a primeira coisa que eu falei pro Kaique foi, é coisa da sua cabeça. Lógico que não, a gente tá super confortável aqui. Por que Deus mandaria a gente pra longe? E na realidade Deus queria de fato fazer isso, e eu precisei abrir mão do meu medo pra dar esse passo, sabe? E eu quero dar 3 chaves práticas sobre isso pra vocês. A primeira chave que eu quero falar com vocês é que obedecer de forma tardia é o mesmo de desobedecer. Quando Deus chama a gente pra fazer alguma coisa, tenha em vista que Deus não depende de você pra nada. Ele não precisa de você, mas Ele quer te usar. Quando a gente obedece o Senhor, nós estamos agradecendo, sendo grato e nos entregando como sacrifício vivo para aquilo que Ele vai fazer. E aí, isso não é sobre nome, isso não é sobre aplauso, isso não é sobre a nossa vida, mas é sobre o Senhor fazendo através de nós. A gente costuma resumir o Evangelho na nossa vida, no que a gente vive, na nossa salvação. Mas não, o Evangelho é a salvação que o Senhor te entregou de graça, mas é aquilo que Ele está fazendo através de você, né? Então, eu acho que isso é muito importante pra gente entender que as suas decisões, elas precisam ser pautadas de acordo com a voz de Deus. Porque se você está em um lugar e você não está em conformidade com aquilo que Deus está te falando, as chances de você frutificar nesse lugar são quase nulas. Porque não é o Senhor que te plantou aí. E quando nós não estamos enraizados no lugar certo, as chances da gente frutificar são nulas. É como uma planta que precisa de muita água tentar florescer em um deserto. Não vai acontecer, ela vai acabar morrendo. Por quê? Ela está indo contra a natureza dela, aquilo que ela foi formada e criada para ser.
A segunda chave é uma coisa que eu uso pra quase todas as coisas da minha vida, que é não pensa, só vai. Tem um cara que fala isso no Instagram, muito sobre em relação à atividade física. Mas isso é muito verdade, sabe? Se eu tivesse pensado e avaliado os prós e os contras de mudar pra onde eu tô hoje, de mudar de trabalho, de transicionar de carreira, de viver tudo que eu vivi na minha vida, de casar cedo. Gente, eu casei com 21 anos. Então, assim, eu casei muito nova. Se eu tivesse avaliado os prós e os contras e ouvido muito do que as pessoas me falavam, eu não teria feito isso. Eu teria ficado onde eu estava. Porque quando eu decidi transicionar... Gente, só pra vocês terem noção, tá? Eu decidi sair do meu trabalho, CLT na época, abri uma agência faltando 3 meses pro meu casamento e no meu último ano de faculdade, enquanto eu fazia um TCC. Todo mundo na minha volta falou que eu tava doida por fazer isso. E realmente, assim, até hoje eu não sei se eu realmente tava doida. Mas, assim, eu até brinco sempre. E o Kaique tá cansado de ouvir eu falar isso. Que eu falo, não sei se isso foi... se eu era muito louca, se eu tinha muita fé. Quando eu decidi fazer isso, muito provavelmente todas as pessoas na minha volta acharam que eu estava maluca. E muitas delas falaram isso. Tipo, vocês não sabem o que vocês estão fazendo. E no final das contas, deu tudo certo, o Senhor nos plantou onde a gente devia ter plantado. E dar certo não é nem sobre o dinheiro que a gente recebeu, sobre as coisas terem eu tido um pequeno sucesso na minha visão. Quando eu falo dar certo, é sobre eu entender que eu estava no centro da vontade de Deus. A gente não tem que ficar avaliando aquilo que Deus falou que vai acontecer, sabe? Até porque não era quimicamente, fisicamente... matematicamente possível um mar se abrir em 2 pro povo de Israel passar. Mas Deus fez, porque Moisés foi lá e encostou o cajado e o mar se abriu. Ele precisou fazer. Isso me leva pra terceira e última chave, que é: para de espiritualizar o que tem que ser racional. Isso é uma coisa que eu falo pra 90% das pessoas que eu converso atualmente. Porque, assim, tem uma frase que eu falo muito, que é: decidir é melhor do que acreditar. A gente pode acreditar que tudo vai mudar na nossa vida, mas se nós não decidirmos dar esse passo, nada vai acontecer, sabe? Eu poderia ter acreditado que minha vida ia mudar, que eu ia começar a empreender e que eu ia ter sucesso, que eu ia acontecer muita coisa na minha vida, mas se eu não tivesse decidido dar esse passo de coragem em relação a algo totalmente escuro, nada disso teria acontecido. Então, é realmente esse processo. É você conseguir racionalizar decisões que muitas vezes o Senhor já te falou e você tá aí orando pra Deus dar uma resposta, sendo que Ele já te falou aquilo que você precisa fazer. E você só precisa caminhar agora em relação a isso, sabe? Às vezes a gente fica igual o Gideão e coloca a pele pra cá e molha e seca, e molha e seca. E, gente, pelo amor de Deus, Deus já deu uma direção. Se você não está confortável no lugar que você tá, e não em questão de conforto, de me sentir bem, mas se Deus já está te dando direções que você precisa se movimentar e você continua parado, você não precisa de mais respostas de Deus, você precisa criar vergonha na cara e andar. É basicamente isso, sabe? E eu sei disso porque o Senhor estava me transicionando há um tempo, desde na questão do meu trabalho, o casamento, a faculdade, tudo acontecendo. Eu sabia que eu tava vivendo uma transição e que eu ia viver muito mais do que eu imaginava. Gente, todos os cachorros da minha vizinhança decidiram latir. E aí vocês vão desconsiderar isso, tá? Cara, a sua vida tá muito legal, você tá rica, você tem muito... Não, tipo, não é assim. Porém, mais do que riqueza, mais do que dinheiro, mais do que qualquer outra coisa, eu tenho convicção de que eu estou no centro da vontade de Deus. E isso é o suficiente pra eu entender que é aqui que eu tenho que caminhar, sabe? Não é mais sobre dinheiro, é sobre a obediência radical que o Senhor espera da gente. Então, é isso. Se você está em dúvida ainda de coisas que você tem que fazer e que você está avaliando aí, para de avaliar. E é isso, não pensa, só vai, se cerque das pessoas certas nesse processo, porque isso é muito importante também, tá? Muita gente tentou me colocar pra baixo, muita gente falou que não ia dar certo, muita mesmo, assim. Pessoas próximas da gente falou que não ia dar certo, que a gente tava fazendo uma burrada, ficaram até tristes pela decisão que a gente tomou. Mas... ainda assim, obviamente eu tinha o meu marido, né, comigo, que foi uma grande força nesse momento, mas assim, eu tinha também pessoas certas que olhavam pra mim e falavam: cara, é isso que você tem que fazer, você tá no caminho certo, eu passei por isso. Então se cerque das pessoas certas, porque as pessoas erradas vão falar que a sua vida tá tranquila, assim, que você não precisa fazer nada pra mudar e que você tá vivendo um grande sucesso. As pessoas erradas vão falar isso, as pessoas certas vão te impulsionar pra que
aquilo que você ainda precisa viver com Jesus. E se você não está sendo impulsionado pelas pessoas ao seu redor, tome cuidado que talvez não seja esse lugar que é pra você estar. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. Me contem aqui nos comentários o que vocês pensam sobre isso, se vocês já viveram situações parecidas com isso. Eu quero poder conversar com vocês aqui nos comentários. Se você gostou, não deixe de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Ativa as notificações, me segue nas outras redes sociais, principalmente no Instagram, que é onde eu mais tenho postado. Espero vocês no próximo vídeo. Beijos e até mais!